Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 5 minutos, de volta ao vivo aqui no canal UOL. Como você já sabe, nesse horário temos sempre um encontro aqui para o UOL Entrevista. Ouvir justamente personalidades políticas brasileiras, culturais e de outras áreas para a gente debater o nosso país. O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, tem 49 anos. É formado em Direito e está em seu segundo mandato como deputado federal. Em sua atuação na casa, votou contra a PEC dos precatórios, apresentou uma proposta de reforma tributária que unificava 5 impostos e foi líder do MDB até o ano passado. Também concorreu à presidência da Câmara, mas foi derrotado pelo candidato do governo, Arthur Lira. Durante sua carreira política, Baleia Rossi foi deputado estadual em São Paulo e vereador em Ribeirão Preto entre 1993 a 2003. Também teve passagens pela TV. Um programa que levava o seu nome foi exibido por cerca de 10 anos em emissoras do interior de São Paulo. Hoje ele é um dos principais defensores da pré-candidatura de Simone Tebet à presidência da República, pelo MDB. Simone chegou a concorrer à presidência do Senado neste ano, mas perdeu para Rodrigo Pacheco. A senadora também ganhou destaque durante a sua atuação na CPI da Covid e é um nome que tenta se consolidar como terceira via. O MDB e o xadrez político de 2022 e as votações do Congresso Brasileiro são alguns dos assuntos do UOL Entrevista de hoje com Baleia Rossi. E comigo nessa entrevista, os dois dos nossos colunistas de política, Josias de Souza e Kennedy Alencar. Deputado Baleia Rossi, muito obrigada por atender o convite do UOL. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, bom dia a todos que acompanham essa entrevista do UOL. Obrigado, Fabíola. Também é um prazer poder conversar sobre a política nacional com o Josias e com o Kennedy, que são dois grandes jornalistas que analisam o dia a dia da política no nosso país. Estou à disposição para falar do movimento democrático brasileiro e das ações do nosso partido visando as eleições de 2022. É isso, Kennedy, bom dia. Olá, Fabíola, bom dia para você, para quem está nos assistindo, para o deputado, para o Josias. Bom estar aqui. Bom dia, Josias, mais uma vez. Bom dia, Fabíola, bom dia, Kennedy, bom dia, deputado, muito obrigado por nos atender. Vamos lá, vamos começando falando de Simone Tebet, que eu acho que é super importante, né? A única mulher até agora como pré-candidata, aí, os nomes que aparecem como pré-candidata, a única mulher que apareceu até agora, que algum partido colocou, né, como pré-candidata. Queria saber sobre esse lançamento da pré-candidatura dela, se realmente isso está marcado agora para o dia 8 de dezembro, e se com a confirmação de João Dória como pré-candidato do PSDB, a confirmação de Sérgio Moro ali como, ainda não foi confirmado como pré-candidato, mas tudo dá a entender que sim, se isso muda alguma coisa na configuração do MDB e como é que estão essas negociações até para o lançamento da candidatura de Simone Tebet, deputado? Nós estamos trabalhando agora firmemente para o lançamento da pré-candidatura da Simone para o próximo dia 8 de dezembro, a semana que vem, na quarta-feira. Foi um processo de uma grande discussão dentro do partido. O MDB é o maior partido do Brasil, porque é um partido que saiu muito fortalecido das eleições, da última eleição municipal. Nós temos 800 prefeitos eleitos, nós temos mais de 7 mil vereadores eleitos, nós temos mais de 700 vice-prefeitos eleitos no Brasil. O MDB é um partido municipalista, tem muita força nos 4 cantos do país e o amadurecimento da candidatura própria aconteceu num amplo debate com a nossa base. Nós já tivemos oportunidades de lançar candidatos que eram bons candidatos, que representavam boas propostas para o país, mas infelizmente o MDB não teve sucesso. Muitas vezes porque eram candidatos que simbolizavam mais a vontade da cúpula partidária. Dessa vez, nós fizemos uma construção, conversando com a nossa bancada federal, com a nossa bancada no Senado, nós temos 34 deputados federais, 15 senadores, conversamos com todos os presidentes estaduais do partido e hoje há uma ampla maioria do partido querendo
apoiando e vislumbrando a possibilidade real de crescimento da candidatura da Simone Tebet como a única mulher colocada como pré-candidata à presidência da República. Claro que nós vamos dialogar com os outros partidos do centro, nós somos radicalmente a favor da democracia, nós defendemos a Constituição, a relação respeitosa entre as instituições, e aqueles que pensam como a gente precisam sentar à mesa para buscar uma alternativa aos extremos. A ideia é exatamente essa, a gente fazer com que a Simone Tebet seja pré-candidata à presidência da República, e eu acredito no seu crescimento e acredito que ela possa liderar este movimento de união de partidos do centro para ser uma alternativa mais equilibrada, mais moderada, de busca de consensos para enfrentar os graves e grandes problemas que nós temos no nosso país. Quando o senhor fala ela liderar, seria ela encabeçar a chapa ou não? Ela poderia ser vice de alguns desses nomes também que aparecem? Por exemplo, uma chapa Sérgio Moro e Simone Tebet, ou João Dória e Simone Tebet? Eu acredito tomou até no uma água depois dessa. Da Simone. Eu acredito no crescimento da Simone. Eu acho que a Simone demonstrou que ela é muito capaz, ela é muito preparada. Ela foi prefeita de Três Lagoas, depois foi reeleita. Portanto, ela conhece os problemas da população e o prefeito, ele resolve os problemas, ele enfrenta as questões dos municípios, das pessoas que vivem no município. Eu acho que ela tem uma bagagem no executivo muito interessante e aprovado pela população do seu município. Mas o MDB tem alguma resistência em abrir mão de liderar a cabeça de chapa ou não? Só queria entender que dentro dessas conversas que o senhor falou assim, a gente está conversando com o centro, a gente sabe que o momento de articulação está rolando neste momento, claro, com esses pré-lançamentos que estão ocorrendo. O MDB está aberto a essa possibilidade ou está completamente fechado a essa possibilidade? Eu tenho conversado com o presidente do PSDB, o Bruno Araújo, tenho conversado com o Bivar, que é o presidente do União Brasil, tenho conversado com a própria Renata Abreu, do Podemos, tenho conversado com o Kassab, do PSD, com o Roberto Freire, do Cidadania, com o Pena, do PV, com outros líderes partidários. Eu entendo que, para que o Centro Democrático tenha maior competitividade, nós vamos precisar sentar à mesa, deixar as vaidades de lado e verificar quem é que pode liderar uma candidatura majoritária como alternativa do centro. Claro que todas as vezes que você fala em união do centro, o partido vem sempre com uma imposição. Olha, eu aceito sentar à mesa desde que o candidato seja o meu. Esse tipo de imposição nós não vamos aceitar. Eu toparia uma chapa Simone Tebet presidente com qualquer um desses pré-candidatos na vice dela. Acho que é possível. Agora, entendo que todo partido, para sentar à mesa, precisa ter a humildade de, claro, ao querer receber apoio, precisa admitir a possibilidade de apoiar alguém. Eu acho que é essa construção que nós temos que fazer. Neste momento, nós vamos trabalhar para o crescimento e o fortalecimento da nossa pré-candidata Simone Tebet. Me permita, dialogando deputado, com os demais partidos. Me permita, deputado, formular a pergunta de uma outra maneira. Nós temos um cenário, o cenário está posto. O senhor chamou aí de preciso construir uma alternativa ao que o senhor chamou de extremos. Então, você tem, para levar em consideração essa sua definição, num extremo há o Lula, no outro extremo há o Bolsonaro. E há uma série de outros candidatos, agora também a senadora Simone Tebet, roçando cotovelos ali ou até mais abaixo. O que eu queria lhe perguntar é, primeiro, o senhor acha que, se não houver um entendimento nisso que se convencionou chamar de centro,
a vida do Bolsonaro e do Lula fica mais fácil? Segundo lugar, quais são os critérios que o senhor acha que devem ser levados em conta na hora que os partidos sentarem à mesa? É a pesquisa? É o fato de ser o ineditismo de ser uma mulher? Quais são os critérios que o senhor acha que serão levados em conta durante essa negociação? Olha, Josias, claro que nós vamos ter aí um longo período, até março, abril do ano que vem, nós vamos ter a janela, e acredito que as definições começam a ocorrer depois do fechamento da janela. E eu acredito no fortalecimento e no crescimento da Simone. Por que hoje a Simone ela aparece de maneira tímida das pesquisas? Porque ela ainda não é um player na política nacional. Apesar dela ter sido a única mulher e primeira mulher presidente da CCJ, apesar dela ter sido a grande representante, que eu acho que conseguiu defender a vida e o povo brasileiro na CPI do Covid, ali ela mostrou preparo, mostrou sensibilidade e mostrou principalmente coragem. Mas ela nunca teve a oportunidade de uma disputa majoritária. Isso faz com que ela não tenha ainda a competitividade necessária nas pesquisas, que são um retrato do que existe hoje. Mas aí o senhor não me respondeu. O senhor acha que a pesquisa vai ser o principal critério? Em segundo lugar, não havendo entendimento, a vida dos dois extremos ficará facilitada? Eu acho que hoje o Bolsonaro torce para que o Lula esteja com ele no segundo turno e vice-versa. Acho que o Lula torce para que o Bolsonaro esteja no segundo turno com eles. Eu acho que os extremos, eles vivem um do outro. Eles acabam alimentando numa guerra ideológica, numa narrativa de falsos problemas, de tentar lacrar na rede social, de tentar criar factoides que acabam desviando um pouco a atenção da população naquilo que é mais importante, que é apresentar um projeto para resolver os problemas das pessoas. Hoje nós temos o presidente Lula com um recall gigante nas eleições, nas pesquisas, claro, foi presidente da República, cumpriu um papel importante no seu governo de melhorar a vida das pessoas, principalmente os mais pobres. Eu lembro quando os programas sociais foram lançados, que nós tivemos uma diminuição da pobreza, da miséria, algo que hoje, infelizmente, está retornando. E acho que o presidente Lula já teve o seu momento, já deu a sua contribuição. Quer dizer, nós precisamos olhar para frente com alguma candidatura que simbolize esperança para o povo brasileiro. O atual presidente, nunca ninguém teve a oportunidade de mudar o Brasil para melhor, com as condições de um Congresso reformista como o presidente Bolsonaro. Nós votamos a reforma da Previdência, mas depois nós não tivemos mais nenhum projeto impactante. Por exemplo, reforma administrativa. A reforma administrativa que está pautada na Câmara dos Deputados, ela não combate privilégios, ela não mexe naquilo que é importante reformar o Estado brasileiro para dar agilidade, para conseguir fazer investimentos em educação, saúde, em segurança. Nós temos uma reforma tributária, que eu sou autor, que foi trabalhada nos últimos 2 anos, que foi engavetada. E colocaram no lugar uma reforma do imposto de renda que, única e exclusivamente, aumenta a carga tributária no Brasil. No momento de pós-pandemia, que nós precisamos dar oportunidades para a população, o governo quer aumentar a carga tributária. A PEC do fura-teto, a PEC do calote, é outro exemplo de irresponsabilidade fiscal. Quer dizer, nós não podemos perder oportunidades de melhorar o país, de ter, como a Simone Tebet, acredito, que simboliza responsabilidade fiscal. Se pegar todas as votações dela no Senado, ela mostra essa capacidade de olhar
com carinho e com respeito para a responsabilidade fiscal. Não dá para ter gastança de dinheiro público como se teve anteriormente, onde a inflação cresceu, onde os juros cresceram, onde o desemprego cresceu. E com sensibilidade social. Então, eu entendo que, para os extremos, um depende do outro. O maior medo que eles têm é que a gente consiga viabilizar uma candidatura mais equilibrada, mais moderada, que apresente um projeto para o país. E é essa o nosso grande desafio, é fazer Deputado, com que o centro não se divida para não perder competitividade. Deputado, eu queria discutir um pouco com o senhor essa questão dos extremos aí. Me parece que há uma falsa equivalência entre o Bolsonaro e o Lula. O senhor foi deputado com o Bolsonaro. O senhor sabe que de deputado ele foi. Parte do MDB, por exemplo, na Câmara apoiou a PEC dos precatórios. Então tem uma parte do seu partido que dialoga com o Bolsonaro e ele tem esse governo real que está aí, essa resposta à pandemia. Uma parte do seu partido apoiou o Lula em 2002, depois houve uma composição, inclusive o Michel Temer foi vice da Dilma. O MDB tem uma tradição de começar o ano eleitoral dizendo que vai ter candidato próprio, na hora H acaba não conseguindo fechar essa candidatura própria, porque, enfim, tem muitas divergências, por ser grande, como o senhor falou, tem muita capilaridade, tem muitas divergências. No Nordeste, há governadores que querem ir com Lula, há deputados federais que estão ligados ao Bolsonaro. Eu queria entender por que o senhor considera o Lula extremista como o Bolsonaro. O senhor não faz nenhuma diferença entre um e outro? Na verdade, o que a gente está vendo cada dia mais se alimenta a política do ódio. Nós não podemos mais aceitar essa coisa de brasileiro contra brasileiro, de nós contra eles. Nós tivemos uma eleição de 2018 atípica, onde as pessoas viram no Bolsonaro uma alternativa para tirar o PT do poder. E, na verdade, as oportunidades foram colocadas de maneira clara para que o presidente Bolsonaro pudesse fazer os avanços necessários. Mas, infelizmente, isso não ocorreu. A verdade é que o presidente Michel Temer, quando entregou o governo para o presidente Bolsonaro, ele entregou com menos desempregados, com uma inflação controlada, com os menores juros da história, com a votação da reforma trabalhista, a votação do ensino médio, a votação do teto de gastos, que foi muito importante para que o país voltasse a ter credibilidade. A pergunta dele foi muito clara, deputado, sobre se o senhor faz alguma diferenciação entre o Lula e o Bolsonaro. Aí o senhor começou a falar do Michel Temer, mas acho importante responder essa pergunta, deputado. Não, eu vou responder. Então, na verdade, quando a gente vê que o governo perdeu uma oportunidade de fazer uma reforma tributária verdadeira, que pudesse impactar a vida das pessoas e, para o futuro, garantir geração de emprego e renda, a gente vê que é um governo que, infelizmente, não entregou resultado. Se nós pegarmos do começo do governo até hoje, as pessoas estão mais pobres, estão com mais dificuldades, aumentou a miséria, aumentou o desemprego. Hoje, nós temos uma realidade muito ruim para a população. Então, eu entendo que nós precisamos buscar uma via de maior equilíbrio. Qual que é o problema da esquerda voltar, no meu entendimento? Primeiro, que eu acho, sinceramente, que o presidente Lula teve um papel importante no passado, mas já deu a sua contribuição. Nós precisamos ter novas lideranças. Se a gente voltar com o governo de esquerda para também objetivamente fazer uma ponderação, nós vamos ficar mais 4 anos com pedidos de impeachment, com essa maneira radical de fazer política, de tentar lacrar na rede, de tentar criar problemas que, infelizmente, acabam prejudicando a população. O Lula foi radical na presidência? Um caminho pelo centro. Oi? Mas o Lula foi radical na presidência?
Tanto é que eu fiz um parênteses dizendo que ele deu a contribuição, que foi um outro momento. Hoje, o mundo está mais conectado, nós precisamos de mais modernidade, nós precisamos de um olhar para o futuro com esperança. Eu não acho que, voltando ao passado, nós vamos ter as mesmas conquistas que foram obtidas. Quer dizer, nós temos um novo Brasil, nós temos temas que são caros à população, como a defesa do meio ambiente, como a relação com o mundo fora do Brasil, como que o mundo olha o Brasil hoje? De maneira muito negativa. Hoje, todos os parlamentares que estiveram em debates com representantes de outros países voltam com a impressão de que a narrativa que nós temos no Brasil... Mas essa conta é do Bolsonaro, né? A perda de prestígio internacional do Brasil está na conta do Bolsonaro. É verdade, não? É verdade. Por isso que eu entendo que, se nós formos de um extremo para o outro, o país vai ter muita pouca chance de retomar o seu desenvolvimento. Nós precisamos de mais equilíbrio, nós precisamos de alguém que cuide das pessoas, que coloque as pessoas em primeiro lugar e não o seu partido em primeiro lugar, não a sua ideologia em primeiro lugar. Acho que, nesse sentido, é que nós temos o presidente Lula, que já deu a sua contribuição, e nós temos o presidente Bolsonaro, que, infelizmente, não conseguiu fazer a entrega. Por isso que eu entendo que o melhor caminho é a construção de uma candidatura mais equilibrada. Deputado, eu queria, já que a gente fugir de Lula e Bolsonaro, que o objetivo aqui também é falar sobre outros nomes, como o senhor também está trazendo, hoje qual é o diferencial? O senhor falou que, já falou várias vezes, nós queremos fortalecer a candidatura de Simone Tebet. Esse é o trabalho, inclusive tem toda uma militância neste momento no nosso chat aqui no YouTube, falando sobre Simone Tebet. Hoje, qual é a diferença? E aí eu queria que o senhor fosse muito objetivo, para a gente ganhar tempo aqui na nossa conversa, né? Qual é a diferença de Simone Tebet para Sérgio Moro, para João Dória e para Ciro Gomes? Vamos colocar os 3 nomes aí que estão sendo discutidos e disputando ali essa terceira via. Qual é o grande diferencial dela? Qual seria o grande diferencial dela em relação aos demais? Olha, a Simone, ela representa, no meu entender, o novo, uma nova proposta para o Brasil. Se a gente quer fazer diferente, se a gente quer olhar para frente com alguma esperança, não dá para a gente fazer mais do mesmo. Não dá para a gente continuar com o que nós temos hoje, que não está dando resultado algum, ou voltar ao passado. Nós precisamos ter alguém que simbolize o novo, mas que tenha experiência administrativa, que tenha experiência no parlamento, no executivo, para poder tocar a agenda que interessa para o país. Então, eu acredito que a Simone, por ter sido prefeita, reeleita, deputada, senadora, é a grande líder das mulheres hoje no Brasil, é a maior liderança das mulheres que apareceu nos últimos tempos. Eu acho que ela pode representar uma nova esperança para o Brasil e com um projeto. A Fundação Ulisses Guimarães fez um projeto, Todos por um Só Brasil, que apresenta o que o MDB defende em cada uma das esferas do governo: educação, economia, saúde, área social. É importante que a gente coloque de maneira clara que a construção da candidatura da Simone não é uma construção de cúpula que foi escolhido um nome, não. Ela tem todas as condições de representar o partido, é capaz, ela é corajosa, ela é a única mulher que vai disputar este pleito e já demonstrou que tem todas as condições de ser uma novidade, mas com experiência política. O próprio candidato Moro, que se coloca, e também entendo que tem um recalque grande, porque nos últimos 10 anos ele teve em toda a mídia, em todos os dias praticamente, ao lado do ex-presidente Lula, ao lado do presidente Bolsonaro, mas eu vejo uma preocupação muito maior do eleitor
e dos apoiadores do presidente Bolsonaro com a candidatura do Moro do que do centro ou da própria esquerda. Pois é, o Moro não é o bolsonarismo sem o Bolsonaro, deputado? Porque o senhor estava falando. O Moro não representa o bolsonarismo sem o Bolsonaro? Porque a pergunta da Fabíola é uma comparação do nome da Simone Tebet com os demais que estão nesse campo aí dessa terceira via. Então, o Moro está ali 10%, 11% nas pesquisas, Ciro 9%, 10%, aí o Dória 2%, a Simone está pontuando baixo, ficando nesses 4 nomes aí. O Dória é do PSDB, o MDB já teve aliança com o PSDB. O Ciro tem um histórico de atritos com o MDB, é difícil uma composição ali. Agora o Moro, que está recebendo apoio de ex-bolsonaristas. Por que o Moro também não é o extremo? Só exclui o Moro do extremo? Ele não é o bolsonarismo sem o Bolsonaro, não? Eu acho que a candidatura do Moro, ela teve um crescimento grande exatamente na divisão da direita. Eu vejo muitos eleitores bolsonaristas arrependidos migrando para uma candidatura alternativa da direita. Por isso que nós não vamos deixar de dialogar com todos os partidos, mas entendo que hoje a candidatura do Moro é um problema muito maior para o Bolsonaro, dentro dessa linha de que ele se coloca como uma candidatura mais à direita do que do centro ou da esquerda. O candidato Ciro, nós temos um bom diálogo com o PDT, com o presidente nacional, o Lupe, mas nós temos especificamente uma dificuldade no Ceará de uma briga política histórica que realmente dificulta. Agora, os demais partidos estão dialogando. Eu reconheço no governador João Dória um grande gestor, um cara que trabalha, que se esforça, que enfrenta os problemas. Entendo que o Rodrigo Pacheco, que é o pré-candidato do PSD, tive a honra, inclusive, de ser líder do MDB quando o Rodrigo Pacheco foi nosso companheiro, é uma grande figura, hoje preside o Senado da República com equilíbrio, consegue passar uma mensagem de tranquilidade para o país. O Mandetta ou o Bivar no União Brasil são duas figuras também que se destacam no cenário político nacional. Eu entendo que nós vamos ter um caminho pela frente, que cada candidato vai precisar mostrar o seu projeto, vai tentar se viabilizar, vai tentar ganhar adeptos e melhorar a sua pontuação nas pesquisas, mas não é só a pesquisa quantitativa, é a pesquisa qualitativa, é verificar quem tem menos rejeição, é verificar quem que pode incendiar o coração do brasileiro, porque política é emoção. Se você não conseguir chegar no coração do brasileiro e passar trabalho, passar uma perspectiva de que você vai conseguir melhorar a vida das pessoas, nenhuma dessas candidaturas vai vingar. Então, mas eu acredito que a Simone tem todas as condições de liderar esse processo. E nós vamos estar conversando com todos para que a gente busque uma candidatura competitiva. Deputada, a senadora Simone, ela tem inegáveis qualidades. O senhor menciona o fato de ser mulher e tal. Agora, o partido teve dificuldades para enxergar essas qualidades quando deixou de indicá-la para compor a CPI, né? Ela teve que entrar na CPI na base do tranco, né? E fez um trabalho, sem ser membro da CPI, ela fez um trabalho admirável, uma análise muito criteriosa de contratos, trabalho realmente diferenciado. Agora, o partido teve muita dificuldade para enxergar as qualidades dela e não chegou a indicá-la para a CPI. Ela teve que se fazer ali sozinha. Eu lhe pergunto o seguinte, o senhor mencionou em dado momento da nossa conversa que o PMDB, o MDB é enorme, tem 800 prefeitos, mais de 7 mil, aliás, 800 prefeitos. 7 mil vereadores. 7 mil vereadores e tal. Agora, o Bolsonaro se elegeu, e isso é uma característica do eleitor brasileiro, ele presta atenção muito à personalidade mais do que ao partido. O seu partido, aliás, eu não preciso nem recuar muito, eu poderia recuar a Ulisses Guimarães, que era um político notável e que teve um desempenho
vexatório numa eleição presidencial. Mas vamos ficar só na eleição mais recente, que o Meirelles foi candidato do MDB na última eleição presidencial e teve também um desempenho muito precário. Eu lhe pergunto o que é que o leva a crer que a senadora Simone, que de fato tem as suas qualidades, vai se destacar desta maneira, de tal sorte que vai se solidificar como a alternativa inequívoca da terceira via. Se a estrutura partidária não importa tanto, e o eleitor brasileiro já deixou isso claro, e se é a personalidade que faz a diferença, e o senhor próprio já reconheceu que a senadora não tem ainda esse nome nacional, e que estamos conversando aqui de Sérgio Moro, que é muito conhecido, do Lula, que tem uma liderança consolidada, e do Bolsonaro, que virou esse fenômeno aí na última eleição presidencial. O que o faz crer que a senadora vai virar este fenômeno eleitoral? Olha, eu estou no MDB desde os meus 18 anos de idade, então já faz um bom tempo. E vejo que a construção da candidatura da Simone, ela empolgou a nossa militância. Ela é algo que chama atenção, por quê? Porque há um entusiasmo da nossa militância com a candidatura própria e com a candidatura da senadora Simone Tebet. Acho que esse é um grande diferencial. Quando nós tivemos, em 2018, a candidatura do Meirelles, eu não tenho dúvida que o Meirelles era o melhor candidato naquele momento, e se o Meirelles tivesse ganho a eleição, nós teríamos hoje um país muito melhor, mas muito melhor com a administração do Meirelles. Sem querer interrompê-lo, mas o senhor vai me perdoar, esse entusiasmo não está à vista, pelo menos, né? Nem o PMDB está entusiasmado. Se eu pega, Renan Calheiros está esperando a oportunidade para fechar o acordo com o Lula. O Kennedy já mencionou aqui, o PMDB é uma federação e em várias praças ele vai fazer a aliança que for mais conveniente. Então, realmente, esse entusiasmo, se existe, ele não é visível, né? É um entusiasmo interno da nossa base. Quando do lançamento da campanha do Meirelles, a gente percebia, primeiro, que o momento era muito radicalizado. Foi uma eleição absolutamente atípica. E o Meirelles tinha acabado de chegar no MDB para disputar a presidência da República. A Simone não. A Simone, desde jovem, é uma MDBista. Ela foi prefeita pelo MDB, foi deputada, vice-governadora, senadora, sempre pelo MDB, e tem um apoio da nossa base. Se você pegar os vereadores, prefeitos, os nossos núcleos, hoje existe uma conexão muito grande do MDB com seus núcleos com a sociedade. O MDB Mulher, o MDB Jovem, o MDB Afro, o MDB Trabalhista, o MDB Diversidade, são núcleos do partido que trabalham hoje de maneira espontânea e apaixonada pela candidatura da Simone. Acho que esse é um diferencial. Se nós conseguirmos incendiar nossa militância, esse é o primeiro dever de casa. Nós vamos conseguir fazer com que isso cresça e una o partido. Eu conversei muito com o Eduardo Braga, que é o nosso líder do Senado, deverá ser candidato a governador do Amazonas. Conversei muito com o Isnaldo Bulhões, que é o nosso líder na Câmara dos Deputados. Conversei com o governador Ibanez, com o governador Helder, com o governador Renanzinho. Conversei com os nossos prefeitos das capitais. Nós temos 5 prefeitos de capitais e todos hoje enxergam na Simone uma grande possibilidade do MDB se colocar e crescer e dar robustez necessária para que a Simone tenha um bom desempenho. Achei interessante essa pergunta que o Josias fez, né? Esse entusiasmo secreto, né? Já que a gente está falando tanto de orçamento secreto, né? O entusiasmo secreto do partido em relação a Simone Tebet. Foi um erro não ter visto Simone Tebet como uma liderança antes? Por exemplo, não ter indicado ela para a CPI da Covid? O MDB errou? Olha, essa foi uma decisão da nossa bancada do Senado. Eu não sei se houve o pedido da Simone para que ela pudesse estar na CPI. Bom, isso é página virada. Se aconteceu, pode ter sido um erro, mas o fato é que a Simone esteve na CPI e representou
toda a população brasileira e teve um desempenho que foi absolutamente positivo, no sentido de defender o Brasil, de defender a vida, de enfrentar os problemas que nós tivemos durante esses 2 anos de pandemia. A gente não pode esquecer que nós tivemos mais de 600 mil mortos nessa pandemia e a CPI do Covid teve um papel muito importante para apontar os erros que foram cometidos e buscar soluções. Acho que muitos dos avanços que nós conseguimos no Brasil no enfrentamento da pandemia se deu pelo trabalho da Simone na CPI, do relator Renan e dos outros membros. Por quê? Porque eles tiveram a coragem também de colocar, muitas vezes, o dedo na ferida. Então, eu acho que a Simone tem condições hoje de buscar uma unidade partidária. Quando eu conversei com todos os presidentes estaduais, quando eu conversei com os principais líderes do partido, eu não fiz a escolha da Simone como algo de um presidente que quer ter uma candidata à presidência da República. Eu fiz isso com diálogo, buscando a impressão de cada um dos líderes, da nossa base, e hoje eu posso dizer que a esmagadora maioria do MDB está entusiasmada com a candidatura da Simone. Acho que esse é o primeiro passo. Claro que ainda não há na comunidade, na população como um todo, um olhar para a Simone, mas o primeiro grande passo é fazer com que a militância do MDB esteja entusiasmada e acredite no crescimento da Simone. Pois é, há um complicador aí. Desde aquela reforma, mini reforma eleitoral do Eduardo Cunha, o tempo de campanha ficou menor, né? As convenções partidárias, a gente lembra, aconteciam de 10 a 30 de junho, pularam agora para de 20 de julho a 5 de agosto. A campanha eleitoral na TV vai começar só no final de agosto. Então, candidatos menos conhecidos, como a Simone Tebet e o Pacheco, vão ter uma desvantagem. Foi um erro ter feito aquela reforma eleitoral que colocou tão pouco tempo para a campanha. Isso não acaba beneficiando os mais conhecidos, como o Bolsonaro, o Lula, o Moro, o Ciro? Olha, na verdade, nós temos essa proibição de se fazer campanha eleitoral antes dos 45 dias, mas o que a gente vê é que cada partido já apresenta suas propostas, já existe um debate sobre sucessão presidencial. Eu acho que naquela reforma política o ponto mais importante foi o fim das coligações. A reforma política, ela sempre é urgente, ela é sempre necessária, mas infelizmente, como nós temos muitos especialistas na Câmara e no Senado, muito pouco se produz em termos de reforma política. Eu acho que a mudança que nós vamos ver para esta eleição mais emblemática e que pode melhorar a nossa democracia é a diminuição do número de partidos. Por quê? Porque cada partido vai ter que fazer a sua chapa de deputado estadual, a sua chapa de deputado federal, não vai ter mais aquela história de o partido querer coligar com um candidato apenas para eleger aquele candidato em detrimento da militância dos outros. Então, eu acho que essa eleição nós vamos ter uma diminuição dos partidos políticos e isso vai facilitar o fortalecimento da nossa democracia e a própria administração federal e as administrações do Estado. Ninguém suporta trabalhar com 35 partidos políticos. Você acaba perdendo totalmente a capacidade de sentar na mesa e apresentar projetos estruturantes. Agora, é uma dificuldade você fazer uma apresentação de uma candidatura nova? Mas não é impossível, porque hoje, com as redes sociais, com a facilidade com que a população trabalha e tem acesso à modernidade de informações de WhatsApp, dessas plataformas, eu acho que é absolutamente possível a gente chegar em pouco tempo a um patamar competitivo. O Moro, depois do seu lançamento, teve um crescimento significativo. Por quê? Porque as pessoas começaram a perceber que ele estava no páreo. Acredito eu que com a Simone Tebet vai ser muito parecido. Apesar dela não ter o conhecimento que
o ex-ministro e o ex-presidente e o presidente atual têm, em termos de conhecimento de nome, eu acho que, por ser a única mulher, por ter se destacado na CPI, por ser alguém que tem todas as condições de liderar esse processo, ela tem condições de se tornar conhecida e de ter um desempenho crescente nas próximas pesquisas. Queria falar um pouquinho sobre as negociações relacionadas à PEC dos precatórios, né? Todo o Brasil está tentando entender ainda isso e o que vai ser daqui para diante, né? A gente tem votação também a respeito da transparência dada, que precisa ser dada a essa emenda do relator, conforme determinou o Supremo Tribunal Federal. Primeiro, eu queria lhe perguntar como é que foi essa negociação com o MDB. O senhor votou contra a PEC dos precatórios, no entanto, boa parte do seu partido votou a favor, 13 votos favoráveis e 16 contra. Há algumas denúncias de parlamentares, de deputados, dizendo que houve compra de votos na PEC dos precatórios, houve negociação. Eu queria saber se o senhor recebeu alguma proposta, se teve essa negociação dentro do partido, e como é que o senhor vai trazer essa discussão no MDB. Olha, primeiro, o MDB acho que teve um desempenho dos melhores de todos os partidos que ocupam o centro. Nós tivemos, dos 34 deputados, apenas 13 votando a favor. Portanto, nós tivemos no primeiro 21 turno, né? deputados... No segundo turno aumentou. Não, 13 no segundo turno. No segundo turno. No primeiro foram 10. Então... Não, mas assim, foram 13 sim e 16 não. Assim, a diferença não foi tanta, né? Quando o senhor fala, parece que a grande maioria votou... 21 a 13 numa matéria que o governo... Não é 21, 16 votaram, 16 votaram não, 4 se ausentaram, é importante dizer isso. Exato. Não é que votaram contra, se ausentaram. Não, é que quem não votou... E se ausentou, votou contra. Né? A gente computa como voto contra. Essa questão do orçamento secreto, ela está judicializada, e eu entendo que nós precisamos ter transparência nisso. Eu não sou contra emenda parlamentar, eu sou um parlamentar que represento a minha base, tenho um trabalho muito grande de parceria com as Santas Casas, com as entidades filantrópicas. Acho que o parlamentar precisa retornar à sua base com obras de infraestrutura, com investimentos em saúde, em educação, em segurança. Agora, não dá para ser por baixo do pano. Não dá para ser uma emenda que simplesmente ela aparece sem nenhum tipo de comunicação e ninguém sabe de onde veio. Então, o que nós queremos é transparência, a impessoalidade e a transparência. Quer dizer, se está tudo correto, se o parlamentar indicou a emenda com bons propósitos, por que não mostrar? Então, o que nós estamos cobrando é transparência. E acredito que todo mundo espera que isso aconteça. Por que esconder a emenda parlamentar se a emenda é um dos trabalhos que o parlamentar pode fazer para a sua base política? Queria lhe perguntar duas coisas, deputado. Primeiro, o parlamentar já se apresenta à sua base política de outras maneiras, né? Tem a emenda individual, a emenda de bancada, inclusive eram emendas que o governo pagava como bem entendia, hoje elas são impositivas. Agora, esta emenda de relator, a emenda secreta, o orçamento paralelo, não era o caso de acabar com isso? E é verdade que é impossível levantar os nomes dos beneficiários dessas emendas de 2020 e 2021? Isto não é conversa mole? Eu acredito que a Secretaria de Governo e a Casa Civil têm todas as informações sobre as emendas. Quando o parlamentar indica algum município, alguma entidade, alguma Santa Casa para receber, claro que existe um controle por parte do governo. E é isso que nós estamos buscando, é transparência. O senhor recebeu alguma proposta? Não vejo dificuldade. Não recebi nenhuma proposta. Acho que quando eu fui candidato a presidente da Câmara dos Deputados, que o governo agiu de maneira muito dura, muito forte a favor da candidatura do Arthur Lira, eles nem ousariam
fazer qualquer tipo de Mas proposta. outros integrantes do seu partido que votaram sim receberam proposta, e foi de quanto, mais ou menos? Não tenho conhecimento de nenhuma proposta de orçamento secreto para que o deputado tenha um posicionamento. A verdade é que essa PEC é muito ruim. A PEC, ela sinaliza para duas questões. Primeiro, quando você fura o teto, você sinaliza que a inflação vai ter um descontrole total. Hoje nós já temos uma inflação que prejudica a população. Hoje nós já temos o combustível num preço absurdo, a gente já tem alimento aumentando a cada dia no supermercado, a gente já tem a vida das pessoas impactada. Se a gente perder o controle da inflação, isso é o pior sinal para as pessoas mais pobres. Então, quando o governo sinaliza, sem a PEC não tem o Auxílio Brasil, não é verdade. A Casa Civil já tinha uma medida provisória para garantir os R$400 do Auxílio Brasil. Então, isso é chantagem para tentar furar o teto, para fazer da maneira mais fácil. E quando você fala que você não vai cumprir uma decisão judicial nos precatórios, você acaba com a credibilidade, a pouca credibilidade que a nossa economia já tem. Quem é que vai do Senado vai votar contra? O PMDB do Senado vai votar contra? O Senado está propondo uma série de mudanças para que possa votar. Agora, com as mudanças que o MDB do Senado está propondo, vai ter que voltar para a Câmara dos Deputados. Isso precisa ser muito bem conversado, por quê? Porque a gente sabe que o Senado pode fazer as modificações e depois a Câmara retornar ao texto base. Ou seja, não há avanço nenhum no que o Senado propõe. Então, nós estamos atentos. O Eduardo Braga, que é o nosso líder no Senado, é um estudioso dessa área econômica, tem feito algumas propostas. Nós temos que ficar atentos para ver se há um entendimento para que essa PEC não influencie tão negativamente na nossa economia. Sobre o teto de gasto, deputado. O delegado Valdir, deputado delegado Valdir, declarou numa entrevista que o governo ofereceu 10 milhões em emendas para as pessoas que votassem na candidatura do Arthur Lira para a presidência da Câmara. O senhor sentiu este movimento? O senhor foi oponente do Arthur Lira na eleição. Sentiu que houve compra de votos? Porque aí é compra de votos, tá? No meu entendimento. E por que é que ninguém defende acabar com as emendas de relator? Dá a impressão de que todo mundo reclama porque não está mordendo ali um pedaço desse quinhão. Mas por que ninguém defende? O governo está quebrado, o senhor mesmo não. Estamos falando aqui da necessidade de socorrer pessoas que estão passando fome. Aí estão discutindo PEC de precatório, já poderia ter resolvido isso há um ano. E ninguém fala em acabar com o orçamento paralelo, só reclama que não está recebendo, que é transparência. Por que não acabar com isso? Olha, eu não vou ser leviano de dizer que houve compra de votos, porque eu não tenho nenhum fato objetivo para levantar essa questão. É algo muito sério. Eu disputei a presidência da Câmara, fiz as minhas propostas numa candidatura independente. Acho que falta independência da Câmara. A Câmara não pode ser um puxadinho do Planalto. A Câmara precisa modificar os textos, precisa ter força política para poder fazer aquilo que é melhor para o país e não o que é melhor para quem está apenas no Planalto. Então, eu não vou ser leviano de fazer esta acusação. Sobre o orçamento secreto, o RP9, eu defendo que haja um aumento das emendas impositivas por parlamentar, porque aí você não vai privilegiar esquerda, direita, você vai acabar fazendo com que todos tenham o mesmo direito e que os ministérios tenham capacidade de investimento. Hoje, se vocês conversarem com um parlamentar federal ou com um senador, se você fizer uma visita num ministério, é algo triste de ver. O ministro não tem capacidade de investimento em absolutamente nada. Ele precisa pedir autorização do relator do orçamento para fazer qualquer tipo de investimento no seu ministério, sendo que
o ministro precisa ter liberdade para colocar um projeto em prática. Quer dizer, o orçamento secreto é muito ruim para o país. E, acredito eu, vai ser o grande desafio do próximo presidente da República. Não dá para um presidente da República e para os seus ministérios não ter o mínimo de condições de desenvolver políticas públicas, a não ser pedindo autorização para o relator. Quanto mais transparência, melhor. E se acabar com o RP9 e você criar outras alternativas com mais clareza, muito melhor para o Brasil. Deputado, estava prevista uma revisão do teto de gasto em 2026. A gente tem economistas, inclusive economistas liberais, que defendem algum controle das despesas públicas, dizendo que esse teto está inviabilizado, que ele comprime as despesas sociais na saúde, na educação, e que é uma questão de tempo, uma revisão desse teto. O senhor defende uma mudança do teto? Ela tem que acontecer agora, na virada de 2001 para 2022, ou só no novo governo? Ou o senhor defende manter como está e pronto? Olha, eu votei contra o fura-teto, porque eu entendo que, naquele momento, o presidente Michel Temer e o ministro Meirelles, com o teto de gastos, conseguiram organizar as despesas públicas, fazer com que o governo gaste aquilo que arrecada mais a inflação do ano anterior. Claro que nós tivemos avanços, nós temos novas prioridades, a própria pandemia nos colocou desafios ainda maiores, mas também, conversando com muitos economistas, todos dizem que existem alternativas para se gastar melhor dentro do teto. O que nós precisamos é escolher prioridades. Então o senhor defende manter como está? O senhor defende manter como está? Eu defendo hoje a manutenção do teto de gastos e um aprofundamento nessa discussão. Sim. Não dá para que o governo faça uma chantagem com o parlamento de algo que vai ser viabilizado, e nós defendemos o auxílio, porque nós sabemos que hoje existe 15 milhões de desempregados, existem 20 milhões de famintos no Brasil, e que o aumento do Bolsa Família, com esse novo nome, que é o Auxílio Brasil, ele é absolutamente necessário. Agora, não dá para a gente querer mudar questões que já foram debatidas no parlamento, que tiveram um papel importante no momento da nossa história, simplesmente para garantir algo que pode ser garantido dentro do teto de gastos. Queria trazer também outro assunto que está lá engavetado na Câmara dos Deputados, que é em relação ao impeachment do presidente Bolsonaro. Né? São mais de 160, não sei, atualizando aí o número de pedidos de impeachment, quantos já tem na gaveta do Arthur Lira. Se o senhor fosse o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor colocaria isso em votação? Aliás, esse foi um compromisso que eu assumi de analisar os pedidos de impeachment. Eu não fiz nenhum compromisso de aprovar, de votar, mas de analisar. São dezenas de pedidos de impeachment que estão lá. Hoje, a realidade é que o governo tem uma base consolidada e que o impeachment não deixa de ser uma retórica, não deixa de ser um discurso da própria oposição tentando minar o governo. Hoje não há condições políticas de se tocar o impeachment, porque o governo conseguiu... Mas ele merece impeachment. Agora, eu não... Oi? Portanto, se o senhor fosse o presidente, levando em consideração que não há chance de aprovar, o senhor não levaria a plenário? Não, o compromisso que eu tive e que eu... Eu já entendi o vosso compromisso. Analisar. Agora, eu não objetivamente, conheço os pedidos que estão lá. Não é difícil hoje, observando a atuação do presidente Bolsonaro, ele comete crime de responsabilidade em série. Isso aí ninguém tem dúvida de que ele é um serial killer ali da legislação brasileira. Agora, então, isso é um dado da realidade. Então, objetivamente, o senhor colocaria em votação ou não? O senhor está dizendo que talvez não fosse o caso, porque não há condições políticas. Analisar ficou um negócio muito assim, eu analisaria, não fica claro. Né? Eu acho que Lira, ele não analisa, ele não dá a resposta. O senhor daria a resposta, o senhor diria sim ou não, e aí estaria sujeito ao recurso ao plenário, é isso? Exatamente, eu acho que falta a análise.
a análise que não há fundamento jurídico para o impeachment é uma análise. O que nós estamos vendo é que tem lá uma pilha de pedidos de impeachment e sequer são analisados. Se eu daria uma resposta, não deixaria na gaveta. Claramente isso, deputado. Exatamente. Diria sim ou não. É isso. Exatamente. Hoje eu não tenho o conhecimento dos pedidos que estão lá. Acho que eu e a grande maioria dos deputados, nós não temos acesso. O senhor é a favor do impeachment, pessoalmente? Se o senhor pudesse votar o impeachment do presidente, votaria a favor do impeachment do Bolsonaro? Diante dos crimes aí que o Josias falou, crimes comuns de responsabilidade que ele cometeu na pandemia e contra a democracia? Olha, eu sou um crítico ao governo do presidente Bolsonaro. Eu acho que o presidente perdeu uma grande oportunidade de fazer história no nosso país. Acho que errou muito na condução da pandemia, ao negar a necessidade de vacina, ao não orientar a população no uso das máscaras, do distanciamento social, de muitas vezes fazer chacota com coisas absolutamente sérias. Está parecendo mineiro, deputado. Está parecendo mineiro. Mas deixa ele concluir a frase aí. O mês de dezembro. Nós vamos começar o mês de dezembro. Um processo de impeachment, no mínimo hoje, levaria 6 meses. Mas nós sabe que há uma coisa... Nós não podemos banalizar o instituto do impeachment. Há uma coisa, deputado, nós vamos ter daqui relevante. menos de um ano eleição. Nós vamos ter que trocar o governo, mas via democrática. Há uma coisa aqui em política... Cada governo a gente ter o impeachment. Há uma coisa que em política é muito relevante, que é a posição do parlamentar, a posição do político. Né? Se eu puder dar a mesma resposta de uma forma mais afirmativa, olha, eu hoje votaria a favor do pedido de impeachment do presidente ou contra, embora ache que não tem tempo, nós estamos em dezembro e tal, mas não há dúvida de que o presidente merece sofrer impeachment ou não. O senhor ficou ali no meio do caminho, que me leva a lhe perguntar uma outra coisa. Então vamos perguntar diretamente, Josias, para a gente ter a fala dele. O presidente Bolsonaro merece o impeachment? Acho que o presidente Bolsonaro receberá nas urnas a mensagem da população. Eu queria lhe perguntar, diante do seu posicionamento, o senhor falou que nós estamos num processo, passa pela consolidação do nome dos partidos, depois, a seu juízo, os partidos têm que se sentar, esses partidos do centro, para escolher um nome comum. O que eu lhe pergunto a missão destes partidos de centro, ou a prioridade, é retirar o Bolsonaro do segundo turno, uma vez que ele está em uma posição mais frágil do que a do Lula, e se for esta a sua impressão, o senhor acha que indo uma pessoa dessa de centro para o segundo turno contra o Lula é um adversário duro de roer ou é um adversário superável? Eu acho que qualquer candidato que conseguir ir para o segundo turno, tanto com o Lula quanto com o Bolsonaro, vai ser vitorioso. Por isso que no primeira pergunta aqui nós falamos, o Bolsonaro torce para o Lula e o Lula torce para o Bolsonaro, para que não haja uma alternativa mais equilibrada, que pense no Brasil, que traga um pouco de pacificação nacional, que é o que a gente está precisando. Eu acho que se nós conseguirmos ir para o segundo turno com uma candidatura de centro contra o Lula, ela será vitoriosa. Claro que hoje, pelos índices de aprovação e de reprovação, principalmente do governo, eu acho que é mais palpável ir contra o Lula do que contra o Bolsonaro, mas se for contra o Bolsonaro, também acredito que uma candidatura que representa o centro será vitoriosa, da mesma forma. Deputado, nosso tempo já esgotou. Não ir uma candidatura do centro e o segundo turno, entre o Lula e o Bolsonaro, só votaria em quem? Boa pergunta, né? Eu estava esperando essa pergunta. Eu vou votar na Simone Tebet. Eu não vou, porque cada vez que a gente faz qualquer tipo de análise de segundo turno para a eleição do ano que vem, a gente enfraquece a nossa candidatura. E hoje, eu vou te falar, e parece
alguém que... Eu acredito no fortalecimento da Simone, acredito no fortalecimento de uma candidatura alternativa e não vou fazer nenhum tipo de previsão, porque entendo que isso enfraquece a construção que nós estamos fazendo. A gente colocou uma enquete aqui, né, no nosso chat. Você acha que o MDB deve lançar a candidatura própria à presidência com Simone Tebet ou apoiar outro partido, né? E aí está dizendo aqui de apoiar outro partido, 62% no resultado contra 38%. E o senhor falou no começo que vai fortalecer, mas está aberto à conversa. Mas dando a entender aqui que quer a Simone Tebet como chapa principal ali, como cabeça de chapa, que foi o que o senhor falou. Para mim só ficou uma dúvida, quando eu perguntei se o senhor acha que Bolsonaro merece o impeachment, o senhor fala que ele vai ser, né, vai sair pelas urnas, né? O senhor, eu posso entender que o senhor é contra o impeachment? Eu posso entender isso ou não? Acho que o impeachment foi já bastante discutido e durante algum momento poderia se viabilizar, até por questão de tempo. Hoje, você vai confundir um processo de impeachment com eleição que vai causar muito mais instabilidade para o país do que nós já temos hoje. Isso então, a gente já entendeu, eu acho que essa é um assunto passado. E só comentando a tua pesquisa, fico feliz. Quer dizer que a Simone Tebet tem 38% na enquete, já está no segundo turno, em primeiro lugar. Então, nós estamos no caminho certo. Calma, não, isso é só uma enquete de chat, fica bem tranquilo. Agora, me chama a atenção o quanto é curioso a dificuldade de se posicionar. É medo de atacar ali ou ser muito contra os bolsonaristas, vamos colocar assim, tentar preservar esse voto. Qual é a dificuldade em se posicionar dessa maneira, deputado? Porque, por exemplo, o Renan Calheiros mesmo, né, defende, outros parlamentares defendem. Por que o senhor não se posiciona de uma maneira clara? Não entendo isso. Eu tenho uma posição mais moderada. Eu acho que você agir como torcedor de futebol, você alimentar esse ódio que transformou a disputa política nas redes sociais, isso não leva a lugar nenhum. O que a gente está vendo é que tudo isso acontece e a vida da população está piorando. Então, é uma questão de estilo. Eu acho que nós não podemos criar falsas narrativas para desviar daquilo que é o foco principal, que é apresentar um projeto para o país e apresentar uma candidatura que possa sinalizar para um país com mais esperança. Eu acho que esse tem que ser o nosso foco, é disso que a gente está falando, que a gente está trabalhando, e que eu acredito que isso vai fazer com que o MDB tenha sucesso nessa eleição de 2022. Deputado Baleia Rossi, muito obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui no UOL. Até uma próxima. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Josias. Obrigada. Obrigado, Fabiola. Bom dia a você, bom dia ao deputado. Obrigado por conversar conosco. Até logo, Kennedy. Até, Kennedy. Muito obrigada. Abraço, Fabiola. Obrigado, deputado. Abraço, Josias. Até uma próxima. E assim a gente termina mais um UOL Entrevista de hoje, que teve também a sua participação, muita gente comentando aqui pelo nosso YouTube. Interessante aqui como as pessoas vão entendendo um pouco a política, o posicionamento de cada um dos líderes políticos que a gente traz aqui nessa discussão sobre o xadrez eleitoral de 2022. Agradeço a sua companhia até aqui. Eu volto logo mais. Ao meio-dia a gente tem a edição do UOL News do meio-dia, com um resumo do dia, a participação todas as segundas-feiras com o professor Marco Antônio Villa, também fazendo análise política do nosso país. Até lá! Wow.